Oi, gente, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do canal Medicina em Mapas Mentais. Eu sou estudante de medicina, estou no sétimo período e eu resolvi compartilhar com vocês esses mapas mentais que eu fiz e que muito me ajudaram e que podem ajudar vocês também. O tema de hoje que eu escolhi é o tema de cefaleias, o primeiro tema de neurologia. Para falar de cefaleias, é importante que a gente saiba que cefaleia é nada mais nada menos do que qualquer dor de cabeça. Essa dor de cabeça, ela pode ser dividida em primária ou ela pode ser secundária. A dor de cabeça primária, ela é caracterizada pela dor sendo a própria doença ou síndrome. Isso significa que não existe nenhuma outra doença por trás. Ou seja, a dor de cabeça é a própria doença. E quando a gente fala da causa secundária, a dor de cabeça, ela é um sintoma causado por uma doença ou síndrome específica. Tudo bem? Vamos falar um pouco das cefaleias primárias. As cefaleias primárias, elas vão ser divididas em migrânia, também chamada do tipo 1, ditensão, tipo 2, cefaleias insalvas, que é também conhecida como trigêmino autonômica, e a hemicrania paroxística. Vamos começar com a migrânia do tipo 1. A migrânia, ela é o tipo de doença neurológica mais comum. E ela tem uma prevalência de mais ou menos 18% nas mulheres e 6% nos homens. E a faixa etária na qual ela ocorre é principalmente dos 22 aos 55 anos. E o tratamento, ele vai ser diretamente baseado no quadro clínico. Esse quadro clínico, ele pode ser primariamente com aura, que são aqueles sintomas visuais podem ser sensitivos na fala e na linguagem, e eles são geralmente reversíveis. Duram menos de 60 minutos, podem acontecer antes, durante ou depois da cefaleia e geralmente está associada a náusea e fotofobia. E os 80% restantes, né, eles não apresentam esses sintomas neurológicos sensitivos. Muitas pessoas têm esses sintomas como um prelúdio da migrânia, que no caso é a enxaqueca. O tratamento, ele vai ser dividido em tratamento agudo e um tratamento profilático, ou seja, que busca mitigar a ocorrência dessas dores de cabeça. No caso da aguda, o tratamento ele vai ser dividido de acordo com a sintomatologia. Se for uma sintomatologia leve, nós podemos usar analgésicos ou antieméticos para o enjoo. Se for moderados, nós podemos usar anti-inflamatórios não hormonais, ergotamina ou triptanos. E se for uma dor forte ou incapacitante, nós vamos usar anti-inflamatórios intramusculares ou intravenoso, como naproxeno, o tolfenâmico e o rofecoxib. Também entra dipirona e adexa e clorpromazina endovenoso. Pode ser também o sumatriptano de 25, 50 ou 100 mg. E ele é um agonista da serotonina. Porém, vai ser contraindicado em algumas condições, como insuficiência renal, infarto agudo e diabetes não controlada. Até mesmo o uso de outro recaptador de serotonina, como por exemplo fluoxetina, e entre outros. E gravidez também ele vai ser contraindicado. E quando a gente fala do tratamento profilático, ou seja, um período entre crises, nós principalmente usamos o beta-bloqueador chamado propranolol. Ele vai ser contraindicado no caso de asma e insuficiência cardíaca. No caso da asma, porque existe uma broncoconstrição ali dos brônquios, não é? No caso da asma, porque tem a secreção ali, o muco, e isso gera uma hiperreatividade dos brônquios. E o beta-bloqueador, ele contrai esse brônquio, diminuindo ainda mais a passagem do oxigênio. Uma alternativa seria o metoprolol. Outros medicamentos profiláticos, muito usados também, é a amitriptilina, que ele é um antidepressivo tricíclico, ou a venlafaxina, que é um antidepressivo dual. Nós podemos usar AINES também,
toxina botulínica e alguns antagonistas do canal de cálcio, como a flumarizina. É importante ressaltar que esses antagonistas do canal de cálcio, em idosos, eles podem gerar uma síndrome que mimetiza Parkinson, tá? É importante lembrar. Agora, a gente vai falar um pouco sobre algumas características da enxaqueca. Ela está relacionada com hereditariedade, está relacionada também com alguns mediadores endógenos vasoativos, que vão fazer com que os vasos eles se contraiam ou se dilatem, gerando a dor. Quando a gente fala agora da cefaleia de tensão, é uma cefaleia extremamente prevalente no mundo, principalmente em homens, e a dor da cefaleia ela é uma dor tipicamente bilateral, em pressão ou aperto. A intensidade geralmente é fraca a moderada, não piora com atividade física e pode haver fotofobia ou fonofobia. De modo que a presença desses vômitos ou náuseas, eles excluem a cefaleia tensional, porque isso é característica justamente da migrânia, como a gente comentou anteriormente, tá? Ela pode ser causada por múltiplos fatores e gera uma hipersensibilidade da musculatura pericraniana e a inflamação. E o tratamento, novamente, ele vai se dividir em tratamento agudo e um tratamento profilático. No caso do tratamento agudo, a gente pode utilizar dipirona ou paracetamol, se for uma dor episódica, e se for uma dor moderada, ibuprofeno, naproxeno, ibuprofeno também. No tratamento profilático, nós usamos amitriptilina, que ela é tida como padrão ouro. Podemos usar também a venlafaxina ou a mirtazapina. E também a duloxetina. Ela geralmente é a dor de cabeça do estresse, tá? A dor de cabeça do estresse. E quando a gente fala da migrânia, né, geralmente é uma dor unilateral, e ela geralmente acontece lá através do mecanismo de latejamento. Quando falamos da cefaleia em salva, ela é tida como uma das piores dores de cabeça da vida. Ela acontece majoritariamente por conta de disfunções do nervo trigêmeo, que é o quinto par de nervo craniano. Acomete homens numa proporção de 4:1 ou 9:1 e inicia geralmente entre os 20 e 40 anos. O quadro clínico ele vai ser marcado por uma dor unilateral e ipsilateral intensa na região orbital, supraorbital ou temporal. E vai apresentar alguns sintomas associados, como, por exemplo, hiperemia conjuntival, lacrimejamento, congestão nasal, rinorreia, sudorese facial ou frontal, miose, pitose palpebral e edema também, todos ipsilaterais à dor. Ou seja, então, na mesma lateralidade que a gente tem aqui do rosto, a gente tem tanto a dor quanto os sintomas autonômicos, certo? A frequência dos ataques ela é de 1 a 8 vezes por dia e a intensidade ela é dita como excruciante. Pode ser desencadeado por álcool, histamina ou nitroglicerina, e a fisiopatologia é desconhecida. A frequência dos ataques ela pode ser dividida entre episódica, quando esse quadro ele agrupa assim, 6 a 12 semanas, com remissão completa. E no caso da crônica, é quando não há remissão ou essa crise ela dura menor do que 3 meses e já começa a ter outra. Existe também a hemicrania paroxística, que ela se diferencia da cefaleia trigêmeo autonômica porque ela tem uma frequência aumentada de mais de 5 vezes por dia e a duração é menor, de 2 a 30 minutos. E o tratamento ele responde muito bem à indometacina. No caso, quando a gente retorna aqui para a cefaleia trigêmeo autonômica,
o tratamento ele vai se dividir entre cirúrgico e agudo e profilático. No cirúrgico, ele pode ser um Deep Brain Stimulation. No profilático, a gente pode utilizar verapamil, topiramato, lítio, valproato, prednisona e outros fármacos. E no caso do tratamento agudo, a gente pode utilizar principalmente oxigênio de 12 litros por minuto, associado ao sumatriptano. É importante a gente salientar que existem sinais de alarme para a cefaleia primária, ou seja, para que chamar a nossa atenção de que existe um problema, como por exemplo o papiledema, que é o borramento do nervo óptico através da fundoscopia. Isso pode indicar a hipertensão intracraniana. Aparesia ou paralisia na movimentação extrínseca ocular, anisocoria e pupilas de Marcozan, que é geralmente quando uma pupila está pequena e a outra pupila está maior, isso é a anisocoria. Fraqueza de mediada, geralmente corresponde a um território vascular, inflamação da artéria temporal, irritação meníngea, irregularidades cardíacas também, início abrupto dessa cefaleia ou alteração do padrão habitual. Significa que ela era de um jeito e agora ela mudou o seu padrão. Ou aumentou de intensidade, ou aumentou de frequência, enfim, ela mudou o seu padrão. Persistência da cefaleia, mesmo com analgesia adequada, isso é um fator que chama a nossa atenção. Febre, neoplasia ou infecção pelo HIV e início do aparecimento acima dos 40 a 45 anos. E quando a gente fala das secundárias, que é novamente aquela cefaleia que ela é o sintoma de alguma outra doença. Essa cefaleia secundária ela pode ser causada por doenças ou síndromes e o quadro clínico ele é geralmente caracterizado pelo início recente ou abrupto dessa dor de cabeça e em pacientes que nunca apresentaram esse sintoma ou que tiveram uma piora do seu padrão. Ela é dividida em alguns tipos: hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor, cefaleia atribuída a trauma cefálico, cefaleia atribuída à substância ou à sua retirada, comumente analgésicos, infecção, doença vascular craniana ou cervical, transtorno da homeostase, geralmente por hipóxia, hipertensão arterial, hipotireoidismo, transtorno psiquiátrico, transtorno intracraniano não vascular e existem diversos outros tipos de cefaleias secundárias. Um exemplo é a hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor, como eu falei anteriormente. Geralmente acomete mulheres obesas, tabagistas e em idade fértil. De 9 para 1 é a proporção. E o quadro clínico é uma enxaqueca, cefaleia, semelhante à enxaqueca. Existem escotomas escuros ou cintilantes, fotofobia, dor latejante, holocraniana, ou seja, em toda a cabeça, acompanhada de náuseas e vômitos. E ela pode ser holocraniana, occipital, bifrontal ou bitemporal. E ela se exacerba ao deitar, à noite e ao amanhecer. Piora com a tosse e o agachamento e o diagnóstico é através da constatação do papiledema, que foi justamente um daqueles sintomas que eu falei anteriormente. A neuroimagem ela está normal, o líquido cefalorraquidiano normal e o tratamento consiste primariamente na redução de peso, mudança de estilo de vida e acetazolamida. Ou também pode ser feito o topiramato. Aqui eu coloquei algumas tabelas para a gente conseguir fazer a diferenciação. Sinais de alarme, como eu falei anteriormente. E um tipo primário também é a cefaleia orgásmica, que pode acontecer em qualquer momento da vida sexual ativa, geralmente mais prevalente em homens. É uma dor bilateral occipital e apresenta cervicalgia. Ela é pulsátil, distribuição por toda a cabeça e o orgasmo a dor de cabeça se intensifica com a aproximação do orgasmo.